Olá e seja muito bem-vindo ao relatório de situação de hoje. Vamos falar sobre o que aconteceu na Ucrânia nos últimos 3 dias. Tudo o que tem a ver com o desenvolvimento da linha de frente e, claro, o que acontece na própria linha de frente. Hoje, certamente, um dos destaques são os ataques ucranianos à frota sombra russa. Navios foram danificados, o que pode ter impacto no financiamento contínuo da guerra. Claro que também queremos falar sobre o processo em andamento, no qual Donald Trump novamente tenta promover a paz, e sobre o desenvolvimento na linha de frente. Tudo isso, como sempre aqui, está ligado a outros desdobramentos. Assim, encerramos a introdução e iniciaremos o relatório de situação. Heiliger Stroh diz: economize mais na Holly usando o meu código. De janeiro a outubro deste ano, 548 civis foram mortos pelos russos na retaguarda e outros 3.592 ficaram feridos. Isso é um aumento de 26% em relação ao ano anterior, ou seja, mais civis seguem sendo mortos. Cada vez mais civis continuam caindo, tornando-se vítimas dos ataques russos. Enquanto isso, os ucranianos atacam alvos militares na retaguarda. Assim, uma fábrica em Chuvasha foi atingida, que produz dispositivos de navegação e componentes para mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Aqui, trata-se principalmente de peças de navegação que, por exemplo, permitem que mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos se comuniquem com o Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya sistema, possibilitando assim a precisão dos ataques. Além disso, uma base militar em Grozny, na Chechênia, foi atingida. E em Saratov, mais uma vez, uma refinaria foi atingida. Vamos às novidades ao longo da linha de frente. Começamos por Sumy e de lá não tenho nenhuma novidade. No terreno não posso confirmar que eles tenham feito algo. Na direção de Vovchansk, temos atividades russas ao sul da própria Vovchansk. Continuamos vendo os russos realizando operações de infiltração no sudeste de Vovchansk. Aqui é um cemitério, sobre o qual Konstantin Machovets disse recentemente que os russos haviam chegado lá. Ele provavelmente falava deste. Vemos aqui soldados russos nesta área, ou seja, eles avançaram ainda mais para o leste. Isso deve estar acontecendo aqui agora. Aqui é o cemitério. Nesta área, havia russos circulando provavelmente por infiltrações. Já conversamos sobre isso várias vezes. Hoje em dia não temos mais uma linha de frente fixa, mas sim pontos de apoio distantes uns dos outros, pelos quais é fácil infiltrar-se. Isso não significa que a linha de frente tenha mudado automaticamente, mas, é claro, nos mostra para onde a dinâmica está indo. Apesar de tudo, vinha daquela direção. Em Veliki Bulog não notei mudanças. E na direção de Kopyansk, temos os russos em Petropavlivka, que fica aqui neste ponto a leste de Kopyansk. Aqui está Kopyansk, e aqui neste ponto foram avistados soldados russos, é exatamente neste local. Ou seja, os russos também avançam para o sul a leste do Oskil. Na direção de Boroa, vimos os russos se aproximarem ainda mais de Boroa. Eles tiveram avanços recentes justamente nessa área aqui, e foi lá que vimos isso. Selene High já era disputada há mais tempo, mas avanços recentes ocorreram principalmente no norte. Dando um zoom, vemos a estrada fazendo uma curva aqui. Vou afastar o zoom novamente para uma visão geral. Foi mais ou menos aqui. E podemos ver. Logo ao norte dessa curva, um soldado russo foi atacado por ucranianos com um drone, provavelmente com sucesso. Isso também significa aqui novamente. Não quer dizer que já seja uma consolidação. E podemos ver aqui também que ainda há uma fortificação aqui, que provavelmente é de antes da onipresença dos drones. Foi lá que o soldado russo foi enfrentado. Então aqui também não vemos necessariamente russos se estabelecendo, mas sim uma dinâmica em direção ao sul, exatamente nessa direção. Isso foi ao norte do Sieversk Donetsk. Da direção de Liman, não tenho mudanças documentadas. Também em Sieversk nada mudou, pelo que posso ver. Na direção de Kostiantynivka, porém, há algumas geolocalizações. Por um lado, temos ucranianos em Oleksandrush Shultuny sendo atacados, bem no centro de Oleksandrush. Shultuny, isso é aqui. Deve ter sido mais ou menos aqui.
Aqui já houve mais ucranianos. Também é interessante, os ucranianos nas dátias recebiam suprimentos por drones. Aqui. Isso é um indício. Um momento, vamos nos orientar. Exato. Isso é mais ou menos neste ponto. Ou seja, enquanto já temos os russos operando no sudeste de Kostiantynivka, ainda temos soldados ucranianos. Os quilômetros atrás ainda resistem e só podem ser abastecidos por drones. Isso nos mostra como, não só nessa área, mas principalmente nessa área, uma verdadeira linha de frente já não se forma mais. Há posições a quilômetros atrás da linha inimiga em ambos os lados. Aqui, então, os ucranianos foram confirmados visualmente. Aliás, também confirmamos os russos. Em Kostiantynivka, nesta posição, tudo indica que é apenas infiltração, provavelmente. Mas vemos que eles estão avançando lentamente mais fundo em Kostiantynivka, o que, por sua vez, seria um indício de que os russos possivelmente estão avançando ali aos poucos. Aqui temos mais ao sul, também em posições que estão avançando lentamente além dos maiores progressos até agora. E aqui nesta região também temos outra geolocalização, ou seja, é neste ponto e mais ou menos nesta área aqui. Os russos estão avançando lentamente em Kostiantynivka. Ao sul disso, os russos estão em Pleshivka, russos em Kostiantynivka. Nós geolocalizamos isso aqui no norte e bem no centro. Ainda não está confirmado que Pleshivka caiu. Mas vamos ver. Os russos também estão avançando nessa direção aqui e, por isso, agora estão se aproximando do reservatório pelo norte. Isso é tudo da direção de Kostiantynivka. Em direção a Dombropilja, não há mudanças que eu possa registrar. E em Prokofsk continua mais ou menos como vimos até agora. Temos infiltrações profundas no território ucraniano. A área que está sendo disputada continua se expandindo. Aqui temos agora uma geolocalização ao norte da área urbana novamente. Temos neste ponto, a nordeste da cidade, na borda nordeste, uma geolocalização. Neste caso, porém, não temos apenas um ataque com drones, mas neste caso, as fontes mostram como os soldados ucranianos em terra derrotam os soldados russos. E assim, de fato, confirmam que soldados russos estavam no local, mas agora não estão mais ativos lá e, em vez disso, a área continua sendo mantida pelos ucranianos. Mas isso também mostra isso aqui. Embora tenha sido uma vitória clara das forças armadas ucranianas nesse ponto, isso mostra a presença russa até onde eles já se espalharam temporariamente dentro de Prokofsk. Os russos também foram vistos novamente a oeste de Prokofsk. Isso significa que eles estão tentando flanquear ainda mais para o oeste aqui. Essa área é frequentemente operada por ambos os lados e também foi marcada como disputada. No último relatório de situação, mostrei para vocês que soldados ucranianos entraram na área urbana a partir daqui, enviados claramente como reforço. Os russos invadiram Prokofsk há mais de 4 meses. Isso mostra como ainda é difícil para eles tomar uma cidade que já está cercada. Podemos ver isso claramente aqui. Já faz 4 meses que os russos entraram na área urbana da cidade. E isso, apesar de o abastecimento ucraniano não conseguir mais funcionar de forma significativa. A maioria provavelmente é feita por drones. Deslocar-se com veículos envolve um risco extremamente alto. Mesmo assim, os russos não avançam em alta velocidade. Isso também mostra o que esperaríamos, por exemplo, no cinturão de fortalezas, caso os russos avançassem por aqui. Essa é a situação atual lá. Mesmo que os ucranianos estejam quase cercados lá, eles continuam atrasando enormemente os russos aqui. Isso é tudo dessa direção. Depois temos os russos em direção a Mishovat, aqui em Ioannivka. Eles foram geolocalizados lá, na margem oeste de Ioannivka. Essa era uma área que o Deep State Map até agora não atribuía aos russos. Nesses 2 pontos também aqui vemos pequenos avanços russos, sempre com as devidas ressalvas. A geolocalização não significa a posse do território, ela apenas comprova uma presença pelo menos temporária, e frequentemente a geolocalização faz parte do combate aos soldados. Portanto, essa posse temporária ou presença temporária pode ser confirmada pela geolocalização e já chegamos ao fim.
E isso realmente encerra as geolocalizações e as mudanças territoriais que eu posso documentar. A situação em partes da linha de frente não piorou, mas dizer que ela está totalmente estabilizada certamente seria exagero. Ucranianos seguem pressionados rumo a Rul-Japoli. Eles conseguiram, por enquanto, parar os avanços russos lá, mas teremos que ver por quanto tempo isso vai durar. E em Pokrovsk e Minograd, nada muda no fato de que as linhas de comunicação estão praticamente cortadas, e a situação ucraniana lá é extremamente crítica. Kostia Antiniivka. Os russos continuam avançando, mas toda a área a sudeste dali está sendo disputada. Russos e ucranianos têm posições parcialmente sobrepostas nessa área, de modo que não é tão fácil identificar uma linha de frente clara. Os russos invadiram Siversk, talvez já tenham se estabelecido lá, mas embora do lado russo às vezes já tenham afirmado que Siversk foi tomada, isso ainda não é o caso no momento. Na direção de Lyman, não consigo perceber que os russos tenham avançado de forma significativa aqui nos últimos dias. Como disse, perto de Boroa, recentemente houve mais dinamismo. Fora isso, a linha de frente não se moveu muito ultimamente. Os ucranianos continuam relatando ataques vindos da Crimeia. Afirmam destruir sistemas de defesa antiaérea, radares e drones armazenados no local. Não podemos esquecer, essa é a vantagem do lado ucraniano, que eles têm acesso relativamente fácil à retaguarda dos russos aqui. Eles podem enviar mísseis pelo mar, assim como atacar com drones, ou seja, com drones marítimos, a partir dos quais drones First Person View são lançados. Isso permite que ataquem equipamentos de alta qualidade, que não estão nas frentes aqui, sem que os objetos atacantes sejam... Drones atacam, por exemplo, um radar, sem precisar cruzar a linha de frente ou serem enfrentados antes disso. Estamos vendo uma certa concentração na Crimeia, simplesmente porque a Ucrânia tem aqui, por assim dizer, um atalho para a retaguarda, com o qual pode atacar a retaguarda de forma mais fácil. E, claro, ela aproveita isso. E a grande notícia é que algo aconteceu no Mar Negro. Os ucranianos publicaram este vídeo aqui. E podemos ver claramente um petroleiro e, como sempre, um drone marítimo à frente dele. Chegou-se a falar em drones subaquáticos. Como podemos ver aqui nos vídeos, claramente não foi o caso. E podemos ver como o drone atinge o petroleiro. E o vídeo continua. Os ucranianos relataram ter atacado e danificado 2 petroleiros. Um deles teria afundado. Ainda não há nenhum relato. E a explicação foi que os petroleiros estavam a caminho de Novorossiysk, ou seja, não estavam carregados com óleo, o que naturalmente reduz os danos ambientais. Não podemos presumir que um petroleiro esteja completamente vazio até a última gota. E é claro, ele ainda tem seu próprio combustível de navegação. Ou seja, danos ambientais acontecem de qualquer forma, mas é claro que é uma dimensão completamente diferente se, alternativamente, ele estivesse carregando milhões de litros de petróleo bruto. Como podemos ver, ambos os navios foram atingidos. Como podemos ver, incêndios começaram. Os navios provavelmente não estarão operacionais tão cedo. Aqui também vemos como um incêndio se espalha pela superfície da água, justamente por causa do óleo vazando. Ocorreram danos graves. Isso é interessante se compararmos com as notícias na mídia, que temos aqui de 23 de agosto. Lá foi relatado que 45% onde estávamos. Aqui, a Rússia exporta cerca de 45% do petróleo pelo Mar Negro, e o transporte ficou bem mais caro após os ataques. Se for verdade, quase metade das exportações de petróleo da Rússia passa pelo Mar Negro. Agora precisamos discutir se isso se refere apenas aos petroleiros ou também a algum tipo de oleoduto, porque também existem oleodutos, por exemplo, em direção à Turquia. Se eu não estiver enganado. Mas aqui vemos um ataque à infraestrutura. Se tudo isso realmente for feito por petroleiros, esse seria o próximo grande problema para a Rússia. A Rússia poderá redirecionar parte de suas exportações para o Báltico se os ucranianos realmente começarem a atacar petroleiros no Mar Negro, mas só poderá redirecionar parte. Não devemos nos enganar, pois a capacidade dos portos bálticos é limitada. Aqui não será possível exportar na mesma proporção e os custos de transporte também aumentam, porque isso reduz ainda mais os lucros russos. Se a distância que o navio precisa percorrer for milhares de quilômetros maior, ele leva mais tempo e consome mais combustível.
e, consequentemente, a receita da Rússia diminui mais uma vez. A Rússia provavelmente realizará ataques de retaliação contra navios de grãos, pelo menos isso é o que se espera. Essa foi minha expectativa ao saber disso. Porque, na verdade, para mim já está claro há anos que petroleiros poderiam ser alvos válidos em princípio, o que sugeriria atacar esses navios também. Mas a Ucrânia não fez isso até agora. A Ucrânia provavelmente já leva em conta agora que pode haver ataques de retaliação por parte da Rússia. Aliás, do ponto de vista jurídico, isso é interessante. Nenhuma afirmação de que isso seja 100% correto, eu tentei me informar sobre o assunto. E aqui temos a chamada Declaração Sanderin Primo, acho que é esse o nome. Predistre Bachelors Angudu. Existe uma razão racional, uma razão compreensível para que eles estejam transportando contrabando. Petróleo é, sem dúvida, contrabando, pois o petróleo contribui de forma eficaz para as ações militares e sua destruição traz uma vantagem militar clara. As exportações de petróleo são a principal fonte de financiamento do orçamento de guerra russo, por isso considero isso contrabando. Assim, a Ucrânia poderia atacar petroleiros russos com algumas restrições se eles transportarem mercadorias inimigas. E o petróleo é a base financeira militar dos russos. Além disso, é claro que a Ucrânia pode atacá-los se pertencerem a um estado inimigo ou estiverem operando para ele. Se a neutralização trouxer uma vantagem militar e o ataque for proporcional, a Ucrânia também pode atacar petroleiros neutros se eles estiverem comprovadamente transportando contrabando, rompendo um bloqueio ou financiando diretamente a guerra. A Ucrânia não pode atacar se o petroleiro estiver em águas territoriais de um estado neutro, ou seja, ela não pode agir em águas turcas se a identificação do navio for incerta ou o ataque desproporcional. Ou seja, só porque há um general em um navio de cruzeiro, não se pode afundar o navio de cruzeiro, mesmo que o general seja um alvo militar legítimo. Se ele estiver cercado por 5.000 civis sob controle dos bombeiros, é claro que não se pode afundar o navio. Mas em um petroleiro desses não há civis, não há passageiros. A tripulação pode ser composta por civis, mas infelizmente isso faz parte da guerra, que nesses casos se use critério de proporcionalidade, permitindo interpretações. Como disse, é minha opinião. Eu me aprofundei no assunto. Isso não significa que, de repente, eu seja um jurista. Pode ser que um ou outro jurista discorde veementemente disso. Mas, pelo menos, pelo que eu conheço do direito consuetudinário de guerra, ou seja, pelo que eu conheço de guerras históricas, era bastante óbvio que os petroleiros deveriam ser um alvo legítimo. Eles teriam sido, pelo menos em guerras passadas, indiscutivelmente, já que não são navios de passageiros. Também é interessante que a nação atacante, em princípio, deveria dar uma oportunidade para salvar a tripulação ou os passageiros, mas apenas se isso for possível. Isso é um complemento interessante, já que drones navais muito pequenos não permitem isso. Não se pode esperar que os drones navais deem algum tipo de alerta primeiro para que a tripulação possa abandonar o navio. Ou seja, pode realmente ser legalmente aceitável se a Ucrânia começar agora a atacar todos os petroleiros que estão indo em direção aos portos de petróleo russos no Mar Negro. Como eu disse, pode ser, eu continuo não sendo jurista, mas pelo menos, pelo que eu conheço do direito consuetudinário de guerra e pelo que vejo aqui na Declaração de San Remo, isso se encaixa de acordo. Se isso acontecer, o financiamento de guerra russo, é claro, ficaria sob pressão considerável, e a Rússia está agora tentando aumentá-lo ainda mais. A Rússia quer fixar seu orçamento em 166 bilhões de dólares no próximo ano, o que é o maior desde a União Soviética, financiado, é claro, entre outras coisas, pela venda de petróleo. Agora temos notícias do campo político. No dia 27, Putin respondeu a uma pergunta de um jornalista dizendo que o plano dos Estados Unidos da América é apenas uma série de propostas. Plano finalizado. Ao mesmo tempo, ele enfatizou que a Rússia está atualmente obtendo ganhos
o que naturalmente exclui em grande parte a disposição para compromissos por parte russa. Além disso, foi novamente enfatizado que Zelensky é ilegítimo, o que naturalmente exclui um acordo com ele. Apenas para constar, Zelensky já ultrapassou seu mandato. Mas se não for possível realizar uma nova eleição, isso não significa que, de repente, o Estado fique incapaz de agir e a nova eleição não possa acontecer. Sim, ela não pode acontecer porque a Constituição ucraniana suspende novas eleições quando o estado de emergência é declarado. E isso acontece agora em caso de defesa. Aliás, na Alemanha não é diferente. Também na Alemanha pode ser assim. O mandato de todas as pessoas eleitas pode, teoricamente, ser estendido para até 10 anos, se uma situação de defesa for declarada por tanto tempo. Também nesse caso não há novas eleições. Putin segue afirmando que a Ucrânia deve sair das oblastes consideradas anexadas. Aqui temos as respostas dele sobre isso, tiradas da entrevista. Aqui estamos falando, é claro, das oblastes anexadas, ou seja, não apenas de Donetsk e Luhansk, mas também de Zaporizhia e Kherson. Ou seja, do lado de Putin continua sendo dito que podemos fazer a paz se a Ucrânia se retirar dessas regiões aqui. Isso é mais ou menos o que Putin continua exigindo publicamente. Com isso, fica claro que um acordo de paz rápido continua sendo extremamente improvável. Já falamos sobre isso várias vezes. Temos duas posições que estão muito distantes uma da outra. Os russos estão dominando atualmente nesta guerra. Eles têm a iniciativa estratégica, estão pressionando os ucranianos e os empurrando lentamente para trás. Não há nada a ser embelezado nisso. Mas também não é verdade que os russos já tenham vencido, nem que os ucranianos precisem se render. E então só poderá haver paz se a Ucrânia estiver disposta a aceitar condições duras. E no momento, eles não estão dispostos a isso. Não condições como as exigidas pelo lado russo. E uma paz só seria possível nessas circunstâncias. Se os russos disserem, apesar de parecer que estamos vencendo, vamos reduzir nossas exigências e pedir só uma parte. Isso, naturalmente, não é algo que se possa esperar do lado russo. Assim, um compromisso é quase impossível, só sendo possível por pressão. E essa pressão teria que ser exercida contra uma ou contra ambas as partes. E enquanto o governo americano parece ter decidido exercer 90% da pressão sobre a Ucrânia, não é suficiente, já que as nações europeias, o Canadá e outros aliados apoiam a Ucrânia e assim encorajam a Ucrânia a não ceder à pressão americana. E, portanto, parece que não se pode esperar que a paz chegue em breve. Andriy Yermak continua, além disso, recuado. Ainda não se sabe por que o representante acabou em um escândalo na Casa Branca. Na ocasião, ele mostrou a Trump fotos de prisioneiros de guerra ucranianos famintos tentando convencê-lo. Isso deve ter irritado Trump, já que ele não queria ver aquilo. Após a reunião, representantes de Trump sugeriram a Zelensky que o demitisse pelos erros diplomáticos, afirmando que ele precisaria de tradutor em Washington devido ao seu inglês ruim. Europeus também teriam pressionado por sua demissão devido à proximidade com vários escândalos diplomáticos e de corrupção, tanto na diplomacia quanto na área da corrupção. Esses críticos aparentemente agora tiveram sucesso. Zelensky manteve Yermak por muito tempo, mas agora ele será substituído. Isso é tudo do relatório por enquanto. Na linha de frente não há muita coisa acontecendo. O mais interessante do desenvolvimento provavelmente são os ataques a petroleiros russos, que novamente têm o potencial de causar muitos danos aos russos se eles realmente acontecerem. Não consigo, especialmente os números, não consegui verificar isso rapidamente. Se os russos realmente tivessem quase metade de suas exportações de petróleo ameaçadas, seria uma catástrofe. Se compararmos isso e relacionarmos com os ataques às refinarias, a Rússia vai ter cada vez mais problemas de financiamento. E essa provavelmente é atualmente uma das maneiras que o lado ucraniano está usando para forçar os russos a cederem. Nós vamos ter que financiar a guerra de alguma forma, e isso fica mais difícil a cada dia, no qual eles podem exportar menos petróleo e têm menos produtos refinados disponíveis. Se gostou, deixe um joinha, isso ajuda no algoritmo. Comente se quiser acrescentar algo. Se você é novo aqui,
Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos.